Delongas, vamos para a palavra de hoje. A palavra que soou em meu coração nesses dias, durante a semana. Eu estava perguntando ao Senhor que palavra que eu traria para este domingo e Ele fielmente, como nunca falha, né? Ele nunca falhará, Ele entregou uma palavra. A palavra está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Que diz o seguinte: não murmurem, como alguns deles murmuraram, e pereceram em mãos do anjo exterminador. Aí agora o versículo 11. Tais coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas para a nossa instrução, a nós que vivemos no fim dos tempos. Esta carta aqui do apóstolo Paulo, ela é uma tremenda carta, né? Todas as cartas paulinas, né, elas soam assim muito com direção, com correção. Ela não nos deixa assim de alguma forma sem instrução de como viver assim a nova aliança. Ela instrui as igrejas, instrui formas de agir com os irmãos e tudo mais, o que se deve ou não fazer. Todas as cartas paulinas, elas se referem muito ao que é a nova aliança. Mas aqui, como nesse contexto aqui inserido do capítulo 10 e o versículo 10, ele está não deixando as pontes passadas serem algo assim que deveriam ser totalmente esquecido. Não que ele estava vivendo para aquele pessoal de Coríntio viver lá, mas ele estava tentando mostrar àquele pessoal que eles tinham que às vezes buscar se lembrar para que não caiam no mesmo erro que aquele povo caiu. E então ele diz aos coríntios: não murmurem como alguns deles murmuraram. A quem é que Paulo se refere? Paulo se refere àquela famosa história do libertador Moisés. Daquela história em que eu vou dar uma pincelada aqui por cima, para quem não saiba ou quem já saiba, mas eu vou falar. Moisés, Deus escolheu Moisés para ser o libertador do povo do Egito, que era o povo hebreu, o povo de Israel, o povo que era escravo das mãos de Faraó, das mãos dos egípcios. Aquele povo já estava estagnado, sem esperança de um dia ser livre, que já estavam há mais de não sei quantos anos já sendo escravos dos egípcios. E então Deus escolhe um homem chamado Moisés para ser o grande livramento daquele povo, um homem que seria usado grandiosamente para poder libertar o povo de toda aquela escravidão. E então ele chega e escolhe Moisés, e Moisés vai diante de Faraó e consegue libertar aquele povo. Com a graça do nosso Senhor Jesus, nosso Deus, Deus capacita ele para que liberte aquele povo. E então, quando eles estão sendo libertos e estão fugindo, de repente Faraó muda de ideia e começa a querer perseguir o povo novamente. E então foi onde aconteceu aqueles inúmeros milagres que todos nós sabemos, onde Deus abriu o mar vermelho, e eles chegam diante daquele mar sem expectativa, sem esperança para que eles passem, e os egípcios vindo atrás deles. De repente, Moisés com o cajado, o mar se abre para que eles passem em pés secos. E quando os egípcios estão tentando atravessar o mar também, onde Deus havia feito o milagre, o mar se fecha e havia se cumprido ali o que Deus havia falado: vocês nunca mais verão os egípcios. E então, depois deste milagre específico, nós temos que saber e entender que nas nossas vidas, tanto na minha quanto na sua, ou qualquer pessoa que seja, todos nós temos um milagre que é um milagre específico de cada um. Deus provavelmente não fala da mesma forma com um ou com o outro, ou deixa de agir de uma forma para com um ou para com o outro, não. Ele tem uma forma específica de trabalhar comigo e para com você. Então cada um de nós temos um milagre específico, cada um de nós temos uma história específica. E essa história específica deste milagre da abertura do mar foi específica somente para aquele povo. O povo hebreu. O povo que Deus libertou das mãos dos egípcios. E então, talvez nós pensamos aqui agora: nossa, se nós nos aprofundarmos,
na mente e no coração desse povo. Esse povo nunca mais vai se esquecer de uma coisa dessa. Imagina eu e você no lugar desse povo, onde Deus abriu diretamente diante de nossos olhos um mar, onde nós passamos em seco. Isso era possível? Então talvez nós pensamos e olhamos assim, nossa, esse povo jamais vai esquecer disso. Não tem como se esquecer, vão ser gratos pro resto da vida. Vão sempre testemunhar o grande feito do Senhor na vida deles. Foi isso que aconteceu? Quem conhece bem a história sabe que não foi isso que aconteceu. Quando eles estavam passando, depois que passaram o Mar Vermelho, entraram aonde? No deserto. E como aqui todos sabem, o deserto é o quê? O deserto, não precisa você ter muito entendimento sobre ele, quem já viu um filme ou sei lá o que for, sabe como o deserto é. O deserto é um lugar que faz muito calor durante o dia e à noite faz um frio danado. Todo mundo sabe que um lugar é um deserto, o deserto é um lugar sem vida, um lugar onde você olha para um lado só tem areia, para o outro só tem areia, para o outro também só vai ter areia. É um lugar sem esperança, um lugar sem expectativa de vida, e quando você está localizado nesse tipo de ambiente local, você não vê que as coisas podem mudar ali. E então, aquele povo caminhando dia após dia ali, rumo à terra prometida, que era onde o Senhor havia prometido e preparado para eles. E eles estavam caminhando, a fome começou a apertar, o calo começou a doer, a sede começou a bater, as necessidades apareciam. E Deus ainda, como vou abrir um pincel aqui, Deus ele não deixou faltar nada para aquele povo mesmo no deserto. Deus ele fazia inúmeros milagres lá. Eles andavam conforme a nuvem andava, a nuvem era a direção deles. Eles também comiam pão que caía do céu. Eles bebiam água que saía da rocha. Moisés tocava na rocha e saía a água da rocha. Eles enjoavam no pão, Deus mandou maná, as roupas deles, as vestes não se desgastavam. Deus estava fazendo todos os dias inúmeros milagres para que eles entendessem que Deus é a provisão deles. E então você se pergunta, isso só aconteceu uma vez na história, e você acredita que com essas pessoas que tiveram esse milagre específico, eles conseguiram olhar com um coração sincero e grato e assim dizer, nosso Senhor nos provê? Não, eles não fizeram isso. Eles apenas olharam para aquilo que eles ainda não tinham. Eles apenas olharam para o que eles estavam passando. Ah, Victor, mas você vai ser hipócrita e dizer para mim que não é difícil. Sim, é difícil. É delicado demais. Eu não sei como eu reagiria nessa situação. Mas esse povo, eles tiveram um milagre específico. Eles sabiam da autoridade do poder de Deus. E eles não tentaram sequer se perguntar naquele momento, Deus, por que nós estamos passando por isso? Assim também é conosco até hoje. A Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal que passa em toda manhã. Vários pregadores já falaram isso e eu continuo a dizer, a Bíblia ela é mais atualizada. E não é diferente assim como nós hoje. Porque a murmuração, a reclamação, aquilo que só trava as nossas vidas, ela nos prende, não nos deixa viver o próximo novo de Deus. E Deus queria dar um novo para aquele povo, Ele queria dar a terra prometida. Eles ficaram 40 anos pelejando naquele deserto. Mas 40 anos por quê? Porque eles não aceitavam que Deus trabalhasse no interior deles. Porque eles não aceitavam que Deus extraísse o melhor que poderia ter dentro deles. E nós não entendemos assim quando acontece um deserto como esse nas nossas vidas. O seu deserto, talvez não seja um deserto físico como era o deles, mas é um deserto do dia a dia, que é um local que muitas vezes você não queria estar, mas você está. Que é uma pessoa que você tem que aturar, mas você não quer aturar. Que é uma confronta que você não quer redimir, que você não quer reatar, mas você tem que lidar com aquilo. E nós não paramos um minuto e se perguntamos, mas Senhor, o que você quer me ensinar com isso? Senhor, o que você quer me instruir com isso? Se nós tivéssemos uma visão ampla por trás daquele problema que está diante de nós, nós teríamos o entendimento de que é algo que Deus quer nos moldar, de que é algo que Deus quer nos transformar. E esse povo não entendeu assim. No entanto, ficaram 40 anos pelejando neste deserto e ainda assim, muitos, a maioria, praticamente todos, não herdaram
a terra prometida. Será que esta manhã eu e você não podemos também tirar lição com este povo? Será que nesta manhã eu e você não podemos olhar com um olhar diferente para aquilo que nos afronta e nos dá medo, talvez? Nós temos que entender que quando algo vem diante de você e você não consegue lidar com aquilo, é maior que você. Por exemplo, muitos de nós, certamente aqui, todos nós um dia já fizemos essa oração: Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, trabalha nesse sentido na minha vida. Todos nós um dia talvez já pedimos isso ao Senhor, mas você acha que o Senhor vai estalar os dedos e vai derramar paciência sobre você, vai derramar sabedoria? Não. Eu e você, nós temos que entender a forma que é a forma do nosso Deus trabalhar. Nós servimos um Deus que é longânimo, um Deus que é temporário, que ele trabalha conforme o tempo, ele respeita o tempo, e ele é um Deus de processos, ele é um Deus que faz aquilo que é o que nós pedimos para que não venha dar defeito ou quebrar futuramente. Você quer ver uma coisa? O primeiro homem que Deus criou, Adão, ele veio como? Ele veio pronto. Deus jogou ele lá no jardim, ele tinha do bom e do melhor, tudo era leite e mel, ele nasceu pronto, estava ali. E o que aconteceu com aquele projeto de Deus? Ele falhou. Ele pecou e condenou com o pecado toda a humanidade. Certo? Agora você quer ver outra coisa? O segundo Adão, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que era a partir da nova aliança. Como ele veio a este mundo? Nasceu do ventre de uma virgem. Cresceu desde criança. Aprendeu. Trabalhou. Passou por lutas, dificuldades. Começou a exercer seu ministério somente com 30 anos de idade. Antes de iniciar o seu ministério, passou por 40 dias no deserto, onde Deus o provou e o diabo o tentou. Ele murmurou, ele falhou, ele pecou? Eu te pergunto, ele fez alguma dessas coisas? Não. Porque quando você passa pelo processo de Deus e você é provado diante daquilo que Ele colocou diretamente diante de você, quando você chega lá, você não troca aquilo por qualquer migalha. Quando você chega lá, o seu coração está aprovado. Quando você chega lá no seu objetivo, no seu sonho, ou naquilo que você almeja, quando você chega lá, você não troca aquilo por migalhas, porque você sabe o preço que você pagou, você sabe quem você era e quem agora você é, e você sabe quem te levantou para estar lá. Então entenda aqui hoje, nesta manhã, que Deus é um Deus de processos, que diretamente agora, o que está diante de você, eu não sei com quem eu falo agora, mas certamente eu falo com alguém que precisava ouvir isso. Porque um dia eu precisei ouvir isto também. Eu precisei ouvir isto porque eu era uma pessoa que eu estava estagnada em estar olhando somente para o que não dava certo. A minha vida não anda. Que droga. Eu pensava assim, eu estou aqui servindo a este Deus, que a Bíblia diz que é um Deus que pode todas as coisas e nada acontece na minha vida. Peraí, o que está acontecendo? Está errado isso aqui. A Bíblia está errada. Eu pensava dessa forma. E durante aquele processo de conversão, eu já estava entrando num amor, assim, com Deus, oração todos os dias, pregações, louvor, e eu sentia aquela paz, aquela alegria. Só que você buscar a Deus e você sentir tudo isso, não apaga o que tem dentro de você. Deus te transborda sim, mas Ele precisa curar coisas que estão estagnadas dentro de nós e que nem nós sabemos o que é. E então eu tinha essa leveza, assim, essa direção para murmurar, para reclamar de tudo. E a gente nem percebe ou imagina, mas isto é uma grande arma do inimigo contra nós. Porque a nossa vida fica travada. Ela fica travada quando nós só olhamos com os olhares negativos para aquilo dar certo. Você escolhe a percepção daquilo que você quer enxergar. Uma vez eu vi
um pregador pregando e aquilo fez total sentido durante a fase da minha vida, que era esta. E ele dizia: é você que escolhe a forma com que você quer olhar as coisas. Você pode acordar dentro de uma cama de um hospital, sozinho, e eu abrir a janela e dizer: Senhor, mais um dia, obrigado. Ou você pode estar num local como uma área de lazer, um local bonito, algo gostoso, e você pode estar estagnado lá com sentimentos ruins, com desejo de morte e suicídio. É você que escolhe. É você que escolhe o caminho a se trilhar. É você que decide. É você que permite que o Senhor trabalhe em você. É tudo questão de decisão. E então eu estava neste processo sem entender o que o Senhor queria comigo. E eu, no meu trabalho, eu achava que eu já devia assumir um cargo, que as coisas deviam acontecer logo, isso, aquilo e tal. Eu ia trabalhar já com aquela amargura dentro do meu coração por conta de tudo isso. E certo dia o Senhor falou comigo. Eu não deixava o Senhor trabalhar por conta dessas reclamações e murmuras, por conta daquilo que não dava certo. Então, certo dia eu falei: eu vou desistir disso aqui, isso aqui não é pra mim. Pra mim não dá pra ficar aqui pagando esse preço aqui, orando todos os dias e querendo jejuar e tal. E então, quando eu saí do meu trabalho à noite assim, eu peguei assim o meu celular e eu digo a você: quando o Senhor Jesus quer falar com você, Ele usa qualquer coisa. Ele usa frase, Ele usa até um animal, qualquer pessoa que nem serve a Deus talvez para poder falar com você. Quando Ele quer falar com você, Ele fala de diversas formas. E então, quando eu abri meu celular, eu entrei no meu Instagram, estava ali uma frase que nem era uma página que eu curti, era algo patrocinado. Estava ali, apareceu para mim. E essa frase dizia assim: o Senhor, Ele quer fazer aquilo que é da vontade do seu coração, mas você infelizmente aceita qualquer migalha que aparece diante da sua frente, e você atrapalha todo o trabalhar dele na sua vida. Eu nunca senti, ou foi uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus. Quando eu cheguei em casa, dobrei meus joelhos e agradeci e falei: Senhor, o Senhor é real. Me perdoa por todas as vezes que eu blasfemei contra você. Me perdoa por todas as vezes que eu duvidei que você estava cuidando de mim. E o convite dele nesta manhã para mim e para você é para que nós começamos a enxergar todas as coisas com um olhar diferente. Porque Ele quer extrair o melhor de nós. Porque Ele quer fazer algo em nós que é duradouro. E não algo que você tropeça diante de um conflito e você já quer xingar. E não algo que você chega diante de alguém e em vez de você abraçar aquela pessoa, você quer se auto-vangloriar. Não, Ele quer te dar um coração puro e sincero. A palavra de Deus diz lá em Mateus, me foge o versículo agora, que buscar-te-eis primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que você precisa vai ser acrescentado. Então que nós venhamos nesta manhã ter a certeza de que Deus está com nós, mas que Ele, em todas essas situações que você acredita e vê, que são afrontas, que são dificuldades, que são coisas que você não deveria estar passando ou não merecia aquilo, enxergue como um processo divino de Deus para mudar o seu caráter, para mudar quem você é, para que você tenha um coração grato, puro e sincero, e somente Ele pode fazer isso. Então aceite o não de Deus para que você viva talvez o sim amanhã da parte dele. Eu quero orar por você. Abra o seu coração e entenda que este momento é um momento somente seu e dele, um momento que somente Ele preparou, e é um momento que Ele desejou antes sequer que eu e você tenha imaginado. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, agora diretamente diante de você, para apresentar a Ti, meu Senhor, todas as vidas que estão sedentas por mais e mais de Ti. Pessoas agora que estão travadas por cadeias emocionais,
Pessoas que estão travadas agora neste exato momento, a vida delas não anda por conta daquilo que elas mesmas falam, daquilo que sai da fonte de vida que é a sua própria boca. Oh meu Senhor, que o Senhor destrave agora todo tipo de amarra em cada coração, em cada pensamento. Que o Senhor jogue por terra agora todo tipo de afronta de Satanás nessas vidas. Em nome de Jesus, meu Senhor, mergulhe agora no profundo e no oculto e toca com seu poder que se aperfeiçoa em cada coração e em cada alma. Liberta, transforma, e que cada vida agora, um dia, venha a ser testemunha viva do seu Evangelho e daquilo que o Senhor Jesus pode fazer. Só Ele pode transformar, só Ele pode libertar, só Ele pode dar a vida eterna. Em nome de Jesus, meu Pai, nós já agradecemos e já confiamos que o Senhor fez milagres nesta manhã, para a sua glória e o seu louvor, meu Senhor. Amém, meu Pai. Você está em sintonia com a Millennium FM e o programa é Voz do Avivamento, trazendo a palavra de Deus, a alegria, a consolação do Espírito Santo para o seu lar.